Olá, tudo bem com você? Muito se tem falado na imprensa, comentários a respeito da tal Lei Magnitsky. Antes de falar sobre essa lei e uma possível relação dela com o Apocalipse 13, quero convidar você a se inscrever no canal, se não fez isso ainda, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curtir, compartilhar, comentar, tudo isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos aqui do canal têm a sua relevância. Quero também convidar você a fazer parte do nosso esforço aí de leitura da Bíblia, todos os dias um capítulo, em 3 anos teremos lido toda a Bíblia. Mais uma vez, no projeto Revivados por Sua Palavra, que é uma iniciativa da Igreja Adventista Mundial, com o objetivo de nos motivar a estudar a Bíblia todos os dias. Eu tenho sempre dito aqui nos meus vídeos no canal, que por ser um capítulo apenas, você pode fazer uma leitura com calma, com reflexão, quem sabe até consultando comentários bíblicos. Eu sempre tenho indicado aqui, ó, atrás de mim, aqui, o comentário bíblico Andrews, lançado pela Casa Publicadora Brasileira, que é um material fantástico, muito bom, que nos ajuda a compreender mais profundamente a palavra de Deus, e quando compreendemos mais a palavra de Deus, naturalmente conhecemos mais o Deus da palavra. Todos os dias eu compartilho nas minhas redes sociais um vídeo, especialmente aqui no meu canal, com o resumo do capítulo do dia. Além disso, para aqueles que estão nos meus canais, ou no Telegram, ou no WhatsApp, recebem, além do vídeo, textos com o resumo desses capítulos que eu produzi ao longo desses 9 anos de leituras da Bíblia, e também algumas artes para serem compartilhadas nas redes sociais. Se você quiser receber esses conteúdos e outros materiais gratuitamente no seu WhatsApp ou no seu Telegram, basta você usar o link de acesso que eu deixei aqui na descrição do vídeo. São 2 links de acesso, um para o Telegram, outro para o WhatsApp, e aí você passa a fazer parte dos meus canais, no Telegram ou no WhatsApp, e assim recebe esses conteúdos, tá bem? Antes de nós tratarmos do assunto especificamente sobre a Lei Magnitsky e essa possível relação com o Apocalipse 13 e outros detalhes mais, eu creio que vale a pena a gente fazer uma recapitulação daquilo que Apocalipse 13 nos ensina, do que tem ali no capítulo 13. Estou aqui com a minha Bíblia Andrews, nova em folha, olha aí, agora com a versão NA, né, a nova versão atualizada. Recomendo fortemente essa Bíblia aqui, tá? Ela vem, inclusive, nesse lindo box aqui, ó, que combina com a série ali atrás de mim, né, que é o comentário bíblico Andrews. Aqui está a caixa em que vem a Bíblia Andrews. Sem dúvida nenhuma, a melhor Bíblia de estudos que a gente encontra aí no mercado, né? Aqui estão as páginas internas, ainda por serem sublinhadas, anotadas, porque é uma Bíblia nova, né? E que Bíblia maravilhosa. Eu vou ler aqui para você o capítulo 13, se você tem aí a sua Bíblia perto também, convido você a abrir comigo. Nós vamos relembrar aqui alguns detalhes a respeito deste capítulo, e depois eu vou compartilhar com você as notas aqui explicativas que constam da Bíblia Andrews. Olha aqui, ali abaixo, né? Tem bastante explicação aqui. Uma Bíblia que foi preparada por uma junta de teólogos reconhecidos pela Igreja Adventista. Material muito bom, realmente, né? Diz assim o texto: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Mais um detalhe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também outros vídeos sobre Apocalipse 13, Apocalipse 12, 14 também, esse núcleo do Apocalipse que é bem interessante e que está se cumprindo também em nossos tempos, né, em nossos dias, para que você tenha conteúdo adicional. Vale a pena dedicar um tempo para estudar, para acompanhar essas discussões e, sobretudo, buscar, como eu sempre tenho dito, em fontes limpas esse aprofundamento. Existe muito sensacionalismo atualmente no YouTube, muitos canais que eu costumo dizer que são sanguessugas, se aproveitam de trechos de sermões, e às vezes a gente perde o contexto, né, porque são só trechos ali, e aí colocam títulos alarmistas, sensacionalistas. Até tratei desse assunto num vídeo aqui no meu canal, sobre sensacionalismo, o que isso causa na mente das pessoas, cria realmente um tipo de mentalidade que não contribui em nada. Nós temos que levar a sério a interpretação da profecia com a hermenêutica correta, levando em consideração o que outros têm estudado, né, e não, assim, só esses atiradores solitários, aventureiros apologéticos, como se diz, porque aí o risco de errar é bem maior. Aqui no meu
canal, e no meu blog também eu coloquei um texto de Ellen White que é um conselho muito oportuno. Ela diz assim, que se você tem uma ideia particular, você está apaixonado por uma ideia, algo que você descobriu, e você resolve compartilhar, e isso é correto e sábio, com pessoas mais experientes na igreja, e essas pessoas entendem que não é apropriado que você fale e ensine sobre essas coisas, o caminho correto, o caminho da maturidade e da prudência é ouvir o conselho de outras pessoas. A Bíblia diz isso, né? Na multidão dos conselheiros há sabedoria. E tem pessoas que se apaixonam por uma ideia e se tornam tão obcecadas por isso que não se importam mais com as observações de outros estudiosos e vão ensinando aquilo ali, criando problemas e muitas vezes arrastando uma legião de fãs que, mesmo que essas pessoas cometam seus erros interpretativos, os fãs continuam seguindo, mais apaixonados por uma pessoa do que por aquilo que deveria ser o alvo das nossas considerações, que é a verdade. A Bíblia fala sobre o amor à verdade e fala sobre aqueles que não amaram a verdade e assim acolheram o erro. Nós temos que ser bereanos. Lembra do que Paulo diz sobre eles? Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles investigavam nas escrituras tudo aquilo que eles ouviam, as pregações, mesmo quando Paulo falava. Eles iam à Bíblia para saber se as coisas eram mesmo assim. Então, por mais bereanos, sejamos mais bereanos. Nós precisamos disso nestes tempos, de tanta informação e desinformação que é veiculada por aí. Prosseguindo aqui na leitura, então, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você vê que aqui João faz uma ponte direta com Daniel capítulo 7, percebeu? Ele cita aqui animais, né, leopardo, urso, leão. Isso a gente encontra lá, são as bestas de Apocalipse 17. Então essa chamada de atenção não é por acaso. Inclusive a gente vê que essa besta do mar, que vai ser descrita aqui em mais detalhes, ela tem muitas semelhanças com o chifre pequeno lá de Daniel 7 e 8. O chifre pequeno blasfema contra Deus, a besta do mar também. O chifre pequeno se intromete em assuntos religiosos, inclusive muda os tempos e a lei. Daniel 7:25. A besta do mar também se intromete nos assuntos que tem que ver com a lei de Deus, inclusive decretando aí a mudança da lei. Decreto dominical, né? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui que ele está sim presente no texto bíblico. Não é uma invenção adventista, inclusive temos aqui no canal, eu tenho aqui no canal uma live que eu fiz com amigos pastores, teólogos, explicando esse assunto com detalhes. Então, a ligação de Apocalipse 13 com Daniel 7, ela é indiscutível. O João, ele usa, não por acaso, esses elementos aqui das bestas lá de Apocalipse 7. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E nós entendemos que isso aconteceu em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. E note, a profecia não se refere a pessoas, a instituição papado, aqui representada pelo Papa, como acontece também em Apocalipse 17, quando é dito que são reis. Lá em Daniel, a gente vê o Daniel no capítulo 2, dizendo, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, e depois de ti virá um outro reino. Ou seja, a pessoa, a figura, representa o reino, mas a pessoa em si não é o foco da profecia. Então, uma das cabeças foi golpeada de morte. Realmente, o papado recebe um golpe mortal em 1798, infligido pela besta do abismo. Esse é um assunto bem interessante, não tenho tempo aqui de detalhar, de aprofundar, mas, enfim, as bestas são marionetes nas mãos de Satanás, são fantoches que ele usa para levar avante as suas pretensões, a sua causa, né? Mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Parte do processo começa ali em 1929, não é uma data profética, não está nas profecias, mas ali acontece um acordo, né, um tratado de Latrão, em que as terras, não o poder estatal, não o poder que o papado teve durante 1260 anos, quando pôde perseguir, prender e fazer o que bem entendia, né? Não esse poder, mas as terras que compõem hoje o menor país do mundo, o Vaticano, elas foram devolvidas ali para o papado. Então é um início de um processo de cura que se processa ao longo do tempo e que ainda não chegou ao seu pleno cumprimento. E adoraram o dragão porque ele deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela?
foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Olha a semelhança com o chifre pequeno, que também tinha uma boca que proferia blasfêmias. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. De fato, Daniel também menciona isso, né? Um dos piores crimes teológicos, digamos assim, dessa besta do mar é justamente atentar contra o tabernáculo, contra o santuário de Deus. Roubar de Cristo, digamos assim, essa prerrogativa de ser o nosso mediador, o nosso intercessor no santuário, e trazer para um sistema humano, de criação humana, essa prerrogativa de perdoar os pecados e ser mediadores, né? Ser sacerdotes, quando na verdade Jesus é o nosso único e suficiente sacerdote, o nosso único e suficiente mediador, intercessor. Só Jesus, porque ele é Deus e homem, porque ele sem pecado morreu pelos pecadores e nos confere os méritos da sua justiça. Só Jesus pode ser, portanto, nosso mediador. Qualquer ser humano nasce em pecado. Todos os seres humanos nasceram em pecado. E negar isso é negar a própria Bíblia. E todos, portanto, precisam de Jesus como seu Salvador. Bem, esse poder realmente ele intentou contra o santuário de Deus, contra esse ministério de Cristo no santuário de Deus. Foi dada ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo, nação, e será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto à espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora vem a descrição da segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra, seus habitantes, adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Note, a primeira besta não tem esse poder de forçar a adoração, de punir como ela fez no passado, mas a segunda besta tem esse poder. E ela faz com que a terra adore a primeira besta. Há uma aliança, portanto, aqui. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela cuja ferida mortal, cuja ferida a espada, foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, de volta então aquele poder opressor, perseguidor, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Decreto de morte, portanto. Ele vai decretar a morte daqueles que não se submeterem à besta do mar. Todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, façam com que lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. 2 coisas aqui importantes, né? Primeiramente, a marca da besta. Esse assunto também demanda mais tempo, mas eu tenho aqui no meu canal vídeos em que eu explico direitinho esse assunto, vou deixar aqui na descrição para você conferir. E, indo ao ponto, a marca da besta, ela tem que ver com autoridade, com adoração. E o selo de Deus, a marca de Deus, igualmente tem a ver com adoração. O selo de Deus, Isaías 8,16, diz assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. Então a gente vê que tem uma linguagem de selo ali na lei de Deus. E quando você investiga os 10 mandamentos com calma, para tentar encontrar ali as características de um selo antigo, quais são? Nome da autoridade, jurisdição dela, né? O seu cargo. Um selo antigo tinha essas características nos tempos bíblicos. Você encontra, curiosamente, essas características dentro da lei de Deus no 4º mandamento. Ali está a autoridade que está emitindo a lei, né, o Deus Criador. Você tem ali o cargo, Criador dos céus, da terra e tudo que neles há. E você tem a jurisdição, o universo. Então, o sábado do 4º mandamento, ele tem as características de um selo antigo. E Ezequiel 20:20, então, confirmando isso, diz que o sábado é um sinal de santificação. Os meus sábados, diz Deus, para que sejam um sinal entre mim e vocês. Portanto, nós entendemos que o santo sábado do 4º mandamento, ele é um selo escatológico, que será aplicado na testa daqueles que aceitaram o Espírito Santo, Jesus Cristo como seu Salvador, e já foram selados pelo Espírito Santo com o selo da salvação. E o interessante é que testa sempre representa uma aceitação intelectual, uma aceitação consciente, ao passo que a marca da besta ela é aplicada na testa também, ou na mão direita. Olha que interessante. Testa. Ali você tem
aqueles que vão aceitar a marca da besta porque entendem que a besta tem autoridade para mudar os mandamentos, mas haverá aqueles que aceitarão na mão, talvez por conveniência, questão do trabalho e outros motivos mais, né? Então aqui é dito também que quem não aceitar a marca da besta, não vai poder comprar nem vender. Por muito tempo eu pensei como isso seria possível, como seria possível impedir que as pessoas pudessem comprar, vender, que tipo de recursos, que tipo de tecnologia, que formas que maneiras seriam usadas para impedir as pessoas, restringi-las no aspecto econômico. Pois é, hoje isso já existe. O cenário já está montado para esse tipo de coisa acontecer, e a profecia hoje é plenamente cumprível, digamos assim, porque todos os elementos que a envolvem estão aí no cenário atual. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é o 666, quando a gente lê isso, nossa mente de novo viaja para Daniel, lá quando o rei Nabucodonosor, querendo que as pessoas se prostrassem diante de um símbolo do panteão babilônico, no capítulo 3, logo após o 2, que tem aquele sonho da estátua, o rei então manda construir uma estátua de ouro puro, de maciço, né, com as medidas de 60 por 6, 60 côvados por 6, representando assim o panteão babilônico. Interessante, porque aqui no Apocalipse o 6 de novo é evocado para representar o número humano, né? Se é humano, não é o número de Deus, número 7. Então ele representa a imperfeição, a contrafação, enfim. Bom, aqui nas notas de rodapé da Bíblia Andrews, eu vou ler algumas coisinhas para você. Nós encontramos o seguinte: esta passagem acrescenta detalhes ao capítulo 12, sobretudo em relação à guerra no tempo do fim. Neste capítulo, o dragão reúne 2 de seus aliados para o conflito final. Com o dragão, a besta do mar, uma contrafação de Cristo, e a besta da terra, uma contrafação do Espírito Santo, sugerem uma falsa trindade, em conspiração para enganar o mundo. Com respeito aos versos 1 a 7, escrita no passado, esta seção conta a história da besta que emerge do mar antes da sua atividade no tempo do fim. Ela surge depois do dragão, Roma Imperial, e usurpa a obra de Cristo. Os eruditos protestantes, ao longo dos séculos, têm identificado esta besta do mar, com o papado da Idade Média. Não somos só nós que identificamos assim, né? Bom, bem lembrado aqui pela Bíblia Andrews, né? Vários eruditos protestantes têm identificado a besta do mar como sendo o papado. Verso 1, 10 chifres e 7 cabeças. Esta besta se parece com o dragão, diademas, mas os diademas que estavam nas cabeças aqui estão nos chifres. Nomes de blasfêmia, um poder religioso em oposição a Deus e ao seu povo. A besta, aí fala do leão, imagem mista das 4 bestas de Daniel, dragão deu autoridade para ela. Golpeada de morte, literalmente ferida de morte, referência ao golpe sofrido pelo papado em 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo general francês Louis Alexandre Berthier. Curada, essa ferida aparentemente mortal foi curada na medida em que o papado foi sendo restaurado e o mundo se maravilhou com o seu restabelecimento. Isso imita a cruz e a ressurreição de Cristo em uma obra de contrafação. Aí, mais adiante, alusões claras a Daniel, foi-lhe dada... depois fala de 42 meses, né, que é o mesmo período em que nós encontramos ali em Daniel e Apocalipse também, 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o tempo de supremacia papal, lá do tempo antigo, né, do século VI, né, 500 ali e pouco, até 1798, 1260 anos de supremacia papal. Né. Os verbos mudam, versos 8 a 10, para os tempos do presente e futuro. A besta curada, que volta à vida, é central para os últimos acontecimentos. E mais adiante, nós encontramos ainda que no verso 11 está escrito no tempo verbal passado. Este versículo conta a curta história da besta que emerge da terra para sua atividade no fim do tempo. De início, parodia a obra do Espírito Santo e mais tarde se torna o falso profeta de 16:13. A linguagem simbólica positiva no início, parecendo cordeiro, e a clara ligação com capítulo 12, verso 16, a terra abriu a sua boca, sugerem a muitos intérpretes que a descrição desta besta é uma referência aos Estados Unidos da América, nação protestante com influência religiosa. As outras 28 referências ao cordeiro no Apocalipse aludem a Cristo como, e aí fala também como dragão, né?
essa besta fala como Cristo no início, mas depois como dragão. As ações posteriores desta besta não são positivas, contrastando com as qualidades anteriores de semelhança com o cordeiro. Ou seja, é uma nação que inicia com ideais de liberdade, de justiça, de democracia, as pessoas podiam cultuar a Deus de acordo com a sua consciência, mas, por fim, essa besta, ela muda a sua face, que era cordeiro, passa a ser como dragão, opressor, perseguidor, e é o que veremos no tempo do fim, realmente. E aqui explica mais detalhes, eu deixo aqui você na curiosidade para ter a sua Bíblia de Estudo Andrews e perceber que as notas explicativas são uma tremenda ajuda realmente para o nosso estudo, né? Mas agora eu quero entrar na questão da Magnitsky, né? Você estava aí aguardando, né? O que isso tudo tem a ver com a lei Magnitsky? E o que a lei Magnitsky tem a ver com o Apocalipse? Eu postei aqui no meu blog outraleitura.com.br um texto que trata justamente desse assunto. Eu vou ler para você aqui. Já ouviu falar da lei Magnitsky? Uma ferramenta internacional que pode impedir alguém de comprar ou vender. Parece familiar? A profecia do Apocalipse já falava disso. Entenda como essa lei se conecta com o futuro descrito na Bíblia. Você sabia que já existe uma lei internacional que pode impedir uma pessoa de comprar ou vender em qualquer lugar do mundo? Essa é a essência da chamada Lei Magnitsky Global, criada originalmente pelos Estados Unidos em 2012, lá no tempo do presidente Obama, e depois ampliada e adotada por outros países. Essa lei autoriza sanções severas contra indivíduos acusados de violar direitos humanos ou praticar corrupção grave. O nome vem de Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou corrupção e acabou morrendo misteriosamente na prisão, como acontece com muitas pessoas na Rússia, né, já há um bom tempo. Mas o que essa lei tem a ver com a profecia de Apocalipse? Em Apocalipse 13:17, a Bíblia revela que chegaria um tempo em que aqueles que se recusassem a adorar a imagem da besta, acabamos de ler esse texto, né, não poderiam comprar nem vender, a menos que tivessem determinado sinal ou marca, a marca da besta na testa ou na mão, como nós vimos. Em outras palavras, o controle econômico seria usado como forma de coerção religiosa e ideológica. A lei Magnitsky é em si uma ferramenta legítima contra abusos e, de fato, puniu tiranos e criminosos como Ramsey Kadyrov, líder da Chechênia acusado de tortura, Ramzan, né? Ou Ramzan, não sei bem qual é a pronúncia do nome dele. Oficiais chineses envolvidos na repressão aos uigures, figuras corruptas de regimes autoritários na África e na América Latina também, e outros mais aí que foram sancionados por essa lei Magnitsky. Né? No entanto, o mecanismo legal que permite isolar economicamente uma pessoa, bloquear seus bens, proibir transações bancárias e impedir sua circulação internacional já está pronto. Imagine esse poder sendo utilizado não apenas contra corruptos ou tiranos, mas contra pessoas de fé que se recusem a se submeter a exigências contrárias à sua consciência bíblica. Imagine que o mundo esteja lutando aí, empenhado em salvar o planeta, leis dominicais ecológicas, né? Laudato Si, isso te lembra de alguma coisa? Ou então procurando salvar a família, proteger os trabalhadores, enfim. Os motivos serão justos e justificáveis, mas o dia escolhido, o dia da criação, o domingo climático, o domingo da família, não é o dia bíblico, né? O dia bíblico, como bem sabemos, o dia da criação, inclusive, o dia da família, é o sábado. O sábado é o quarto mandamento, que vem lá da criação, né? Gênesis 2, ele é o dia que Deus estabeleceu para ser o memorial da criação, o dia de descanso. Alguns vão pensar, mas é só um detalhe, é só um dia. Ora, se Deus mandou que nós fizéssemos algo na sua palavra, nós temos que obedecer. Isso caracteriza o verdadeiro povo de Deus, lá em Apocalipse 12:17. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. O que caracteriza o povo de Deus nos últimos dias? Amor a Deus? Óbvio, evidentemente. Salvos pela graça? Óbvio, evidentemente. Mas esse verso específico, Apocalipse 12:17, diz que esse povo também é o quê? Obediente à lei de Deus. E a lei de Deus manda descansar no sábado, não no domingo, não em qualquer outro dia. Então, esse povo, chamado no Apocalipse de remanescente, pessoas fiéis à palavra de Deus, que preferem morrer a transgredir os mandamentos de Deus, até porque lá em Atos 5:29, 5:29 é dito assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Então, por se recusarem a obedecer leis humanas e se mantiverem, né, e querem se manter ali fiéis à lei de Deus, vão ser vistos como teimosos, como intransigentes, como fundamentalistas. Essa palavra é um tanto perigosa, porque ela geralmente era aplicada a terroristas islâmicos, mas hoje também há os que consideram aqueles que são muito radicais ali na Bíblia, muito fiéis ao texto bíblico, como sendo também fundamentalistas, extremistas, fanáticos. Então essas pessoas passarão a ser vistas como personas não gratas para a sociedade, não querem ajudar o mundo. Pelo contrário, né, fizeram tudo o que puderam durante muito tempo para quebrar o silêncio, para doar sangue para aqueles que necessitavam, mutirões de Natal, estabeleceram agências humanitárias como a ADRA, a ASA, para ajudar o semelhante, mas tudo isso, de alguma forma, por muita gente acabará sendo esquecido, porque as pessoas vão ser vistas como pessoas que não querem se unir, não querem colaborar com o salvamento do mundo, como se fosse possível salvar esse planeta, como se não fosse Deus quem, né, vá trazer realmente a solução definitiva em destruir o mundo e recriá-lo para devolver para os salvos o paraíso restaurado, né? Então diz aqui ainda que o que hoje parece ser usado para o bem, amanhã pode ser usado contra os que permanecerem fiéis à palavra de Deus, assim como aconteceu com regimes autoritários no passado. As profecias apontam que um sistema global de controle religioso e econômico será implementado. E nós já vemos como as estruturas legais e tecnológicas para isso estão sendo realmente montadas. Como cristãos, precisamos estar alertas, firmados na fé e conscientes de que nossa fidelidade pode nos custar tudo. Como aconteceu com os cristãos primitivos, né? Não pensemos que nós, agora os cristãos, nos últimos tempos, seremos privilegiados em ter uma vida de tranquilidade até o fim, mar de rosas. Não, nós vamos passar por tribulações também, mas Jesus garantiu que estaria conosco até o fim. Os primeiros cristãos perderam a vida, perderam suas propriedades, perderam tudo, mas mantiveram firme a sua fé. Como estarão os cristãos nesses últimos tempos? Estarão firmes também? Serão fiéis a Deus e a sua palavra? Ou vão ceder às pressões populares e das autoridades? Inclusive com respeito ao direito de comprar e vender, né? Mas vale a pena permanecer leal a Deus. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Adicionei uma nota aqui para falar das moedas digitais, né? Não podemos esquecer desse detalhe. As moedas digitais de Banco Central, ou as CBDCs, na sigla em inglês, como o Drex no Brasil, representam uma evolução significativa no sistema financeiro global. Elas são moedas digitais emitidas e reguladas por bancos centrais, oferecendo uma alternativa ao dinheiro físico e às criptomoedas descentralizadas. CBDC, ou Central Bank Digital Currency, que é o que eu já traduzi aqui em cima, né? Moedas digitais de Banco Central, é uma forma digital da moeda fiduciária de um país, emitida pelo Banco Central. Diferentemente das criptomoedas, como o Bitcoin, as CBDCs são centralizadas e reguladas pelas autoridades monetárias. Aqui que está o ponto. Drex é a CBDC brasileira, desenvolvida pelo Banco Central do Brasil. O nome Drex deriva de Digital Real X, simbolizando a transição para uma economia digital. O Drex visa facilitar transações financeiras, aumentar a inclusão bancária e modernizar o sistema de pagamentos no país. Sim, acredito que tenha muitas vantagens nisso. Porém, olha que facilidade para quem quiser realmente controlar a vida alheia, né? Relação com Apocalipse 13:17. O versículo de Apocalipse 13:17, que já lemos, menciona que ninguém poderá comprar nem vender, a não ser quem tenha a marca da besta. Alguns estudiosos e teólogos interpretam que a implementação de CBDCs poderia, teoricamente, permitir um controle mais rígido sobre as transações financeiras individuais, com a capacidade de monitorar e potencialmente restringir transações. Haveria uma infraestrutura que poderia ser utilizada para impor restrições econômicas em conformidade com determinadas normas ou políticas, e que a associação podemos fazer disso com a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é uma legislação que permite a governos impor sanções, como já vimos, né, a indivíduos envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção. Com a adoção de CBDCs, a aplicação de sanções financeiras poderia se tornar mais eficiente, permitindo o bloqueio imediato de ativos digitais de indivíduos sancionados. Isso poderia fortalecer o cumprimento de medidas como a Lei Magnitsky,
mas também levanta preocupações sobre o alcance e uso potencial de tais poderes. Richard Werner, economista conhecido por cunhar a expressão afrouxamento quantitativo, expressou preocupações com o poder crescente dos bancos centrais com a introdução das CBDCs. Numa entrevista que ele concedeu à revista Fortune, aqui está o link se você quiser depois ler o texto em inglês, ele afirmou que os bancos centrais estão se tornando excessivamente poderosos e que as CBDCs poderiam aumentar essa tendência, permitindo um controle sem precedentes sobre a economia e as finanças pessoais. Interessante, não é verdade? Eu deixei aqui logo abaixo do meu post um sermão do pastor Manolo Damasio, que tem sermões muito bons, inclusive no canal lá da Igreja Adventista de Dallas. Nesse sermão ele fala, o título é A Noite Mais Escura da Terra, ele faz uma reflexão bem interessante, uma reflexão anti-sensacionalismo, mas mostrando que o inimigo de Deus, Satanás, está conduzindo os rumos da história, manipulando os poderes, as bestas, as autoridades, e muitas dessas autoridades, como aconteceu no tempo de Cristo, que acabaram se envolvendo na condenação de Jesus, muitas autoridades de hoje não se dão conta, obviamente, do que está acontecendo. E mal sabem que elas mesmas estão cumprindo profecias. Então, independentemente do que aconteça ou deixe de acontecer, as coisas vão acontecer, né? As profecias vão se cumprir, Deus sabe, conhece o futuro. Então assista esse sermão aqui do pastor Manolo Damasio, é uma reflexão oportuna também relacionada com esse tema aqui, tá? Leia Magnitsky e Apocalipse. Um sistema global para controlar quem compra e vende já está pronto. Espero que essa breve reflexão que eu fiz aqui sobre um assunto que é amplo, complexo, tenha ajudado você a perceber mais uma vez que sim, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Que aquilo que Deus antecipou por meio dos profetas é o que vai acontecer. E que é muito mais seguro confiarmos na palavra de Deus do que em qualquer outra coisa, em qualquer outra opinião humana, em qualquer outro sistema humano. Fique firme, persevere. Não sabemos quando será o tempo da volta de Jesus. Não temos essa revelação, Deus não quis nos dar essa revelação. Qualquer um que fique aí marcando ou sugerindo datas para qualquer coisa que seja no calendário profético, está em erro. Deus não quer que saibamos o dia da volta de Jesus, porque Ele quer que nós estejamos preparados todos os dias. A vida é breve, a vida é frágil, eu não sei se estarei vivo amanhã, e portanto eu tenho que estar preparado agora, neste momento, tenho que estar em paz com Deus, em comunhão com Jesus, para que, independentemente do que aconteça na minha vida ou no futuro próximo, eu esteja preparado. E enquanto aguardo a volta de Jesus, tenho que estar ativo, pregando, anunciando, usando as redes sociais, usando a minha voz, a minha vida, os meus talentos, tudo que eu tenho e sou, para falar para as pessoas que Jesus é o nosso Salvador e que Ele em breve voltará. Ainda temos tempo de liberdade para fazer isso. Ainda podemos aproveitar esta oportunidade. O fato é que a Lei Magnitsky alcança também as nossas redes sociais, alcança as grandes empresas, as big techs, né? Se a pessoa tem, por exemplo, uma conta no Google, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, tudo isso pode ser, da noite para o dia, usando a Lei Magnitsky, bloqueado. E a pessoa fica realmente isolada. Tanto é que alguns chamam de assassinato, como é que... Eu esqueci agora o termo que se usa, mas enfim, é um tipo de assassinato econômico da pessoa. Ela realmente é uma pena de morte econômica. Ela simplesmente é bloqueada em vários sentidos. Então, repito, o cenário está montado, as coisas estão aí e só não vê quem não quer. Preparemo-nos para a breve volta de Jesus. Que nossa fidelidade a Deus ela não dependa de fatos, de eventos, de coisas assim, mas que realmente mantenhamos a nossa comunhão com Jesus por amor, porque é a melhor coisa a se fazer, porque é maravilhoso andar com Jesus, e assim, quando Ele voltar em breve, estaremos prontos para subir com Jesus e nosso sonho, nosso grande sonho da volta de Cristo, o encontro com Ele, com os salvos que morreram e vamos reencontrar, nosso grande sonho, nossa grande esperança, finalmente serão realizados. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.